Opa! Olhando nós aqui de novo. Acho que minha live vai cair. Eu tô azarado, hein? Acho que estão querendo. Eu acho que vão picotar minha live. Eu acho que estão querendo picotar minha live aí. Sei não. Ela deu uma picotada aqui agora. Bem capaz. Bem capaz de derrubarem minha live. Porque eu não sei, não é? Bom, deixa eu estender um convite aqui a algumas pessoas. Vamos ver. Ai, ai. Esse pessoal tá tudo dormindo uma hora dessa. Também é só existe eu mesmo, né? Para fazer live uma hora dessa. Bom, enquanto o meu Wi-Fi não tiver pago lá em casa, não tem como fazer lá em casa. Aí tem que fazer aqui mesmo. Bom, tá bom. Ah, tá bom aí. Ai, ai. Bom. Eu acho que eu vou ter que ficar assim, ó. Que é melhor. Vou deixar assim. Assim pra mim fica melhor porque eu consigo ver aqui. Sabe? Eu consigo ver aqui. Ainda não falar. Eu vou virar um pouquinho pra lá. Pronto. Olha a garganta aí, pegando. Só um minuto, aguarda aí, que tem uma mensagem para mim no WhatsApp, mas nós já vamos começar essa live, tá bom? Guarda. Isso tá bom. Ai, ai. Bom, e nós retomamos o sinal aqui da live, não é? E vamos dar continuidade, mas para terminarmos, para fecharmos, né? Estas mensagens, não é atacando os membros, não é? Os crentes da igreja, da comunidade, da organização, crescendo em graça. Não. Mas é para dar ciência, é para abrir-lhes os olhos e as mentes, não é? Da doença, da força, da sugestão, da hipnose e da mentira. Muito bem orquestrada, muito bem montada sobre o Jesus Miranda, não é? Sobre o fundador da Crescendo em Graça, que se intitulava a reencarnação de Jesus homem. Ah, mas, irmão Ben, isso aí foi só um título que ele criou. Tudo bem, só um título que ele criou. Beleza. Eu já ensinei muitas vezes que nos tempos bíblicos, não é? A pessoa ser chamada de Deus com D minúsculo, não é? Era normal. Era normal. Nós encontramos isso no hebraico, quando nós pegamos da raiz seguida do tronco até o final desta palavra, quando nós pegamos da raiz a palavra el ou elo,
e fazemos a junção da raiz com o tronco dessa palavra em hebraico, Kim, Kim, que vai ser Eloquim. Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo. Eu estou me recompondo ainda, Roberto, do vídeo que eu acabei de ver, o vídeo de nós, numa alegria total, nas músicas que nós gostamos, né? Bom, então, a palavra Eloquim, muitos falam Elohim, Eloquim, do hebraico, da raiz El ou Elo, é uma raiz, vamos dizer, semítica, não é? E essa raiz, ela começa com El ou Elo, que é outro Deus, fazia parte do panteão dos deuses cananeus, dos deuses da época de Abraão. E a junção com Kin ou Rim, então vem a palavra Elohim ou Eloquim. Só que essa palavra Elohim, ela tem a sua primeira distinção, significado, é o eterno. Essa palavra aponta para o eterno, um só Criador. Em segundo lugar, essa palavra Eloquim ou Elohim, ela aponta para homens de alta capacidade intelectual, cognitiva, sabedoria, poder, autoridade, como um rei e um profeta, e também como deuses, com D minúsculo, deuses falsos, deuses imaginários, Dagon, Moloque, Baal, Zebub. E também essa palavra Deus, ela vai trazer para si, ela vai somar com a palavra pai e mãe, mestre, sempre dando um realce, um destaque àquele que é superior a você, aquele que sabe mais do que você, aquele que tem mais poder do que você, seja poder intelectual, seja poder emocional, seja poder financeiro, seja poder paternal, poder filial. Beleza? Por isso que os judeus em si não estranham muito quando, segundo os evangelhos, Tomé, ao tocar nas mãos de Jesus, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Por isso que Jesus não achou nada anormal ou uma espécie de idolatria, etc, etc. Porque era conhecido, só um minuto. Todos sabiam destas distinções da palavra Deus, não é? E haja vista que essa palavra que você conhece hoje com D, não é? E-U-S, essa palavra Deus, ela não existia, beleza? No tempo bíblico e nem no tempo de Jesus. O que existia na Grécia era a palavra Zeus, que correspondia ao Deus Supremo da mitologia grega. E daí vai se montando, não é? Até chegar na palavra Deus, latina. Bom, mas vamos lá. Portanto, eu já ensinei isso, está no meu canal do YouTube, que assim como Jesus disse para os fariseus que eles estavam incomodados com a história de Jesus, ele falar que ele era o Filho do Deus Altíssimo, ele diz, vocês se incomodam com isso, mas não se incomodam com as Escrituras, porque as Escrituras, e Jesus vai citar, né? Diz que vós sois filhos, vós sois deuses, porque sois filhos de Deus. Porém, todavia, morrereis como homens. Aí, nesses deuses aí, não é?
são pessoas de autoridade, de capacidade. São reis, são governantes, são profetas, são pessoas, como já expliquei. Beleza? Mas não que são deuses semelhantes ao Deus eterno, ao Deus criador. Nada disso. Então, se o José Miranda, o Jesus Miranda, tivesse dito para a igreja dele: eu sou um Deus. Eu sou um Deus no sentido de ser um líder, no sentido de ser o fundador, no sentido de ser um profeta, no sentido de ser um líder religioso, de ter poder de conhecimento, autoridade de conhecimento, não teria o menor problema. O menor problema. Como Jesus disse, recitando a Bíblia hebraica, se eu não me engano, é no livro de Salmos 89, na congregação, Deus se reúne junto com outros deuses ali, né? O Deus que se assenta no trono ali não é o Deus eterno, presta atenção, é Moisés. E os outros deuses são profetas do seu tempo, sumos sacerdotes e todos os religiosos daquele tempo. Então, não tem problema nenhum em dizer, é a mesma coisa que usar o outro termo chamado Baal. Se chega em Israel hoje e usa uma frase, né, em hebraico, dirigindo-se ao dono da casa, ao dono da loja de joias, ao dono do comércio, ao dono do restaurante, ao dono do hotel, como Baal. Então, Baal quer dizer apenas Senhor. Compreende isso? Agora, o outro nome que vai juntar-se, não é? O adjetivo Baal Zebub, Baal isso, Baal aquilo, Senhor das moscas, Senhor da morte, Senhor dos sacrifícios, essas coisas. Precisamos ter inteligência para distinguirmos as coisas. Entende isso? Compreenderam até agora? O problema do José Luiz Jesus Miranda, o fundador do 66, como eu mostrei, é que ele ultrapassou todos os limites da racionalidade humana, teológica e espiritual. Por que ele não estava passando para as pessoas que ele era um Deus comum, com D minúsculo? Um Deus no sentido de ser poderoso na mente, no discurso, na fala, etc. Porque ele dizia que ele era a reencarnação de Jesus no mundo. Depois, a reencarnação de Paulo. Depois, a reencarnação do Espírito Santo. Depois, a reencarnação do anticristo. Eu nunca vi tanta reencarnação num corpo só, né? A charopada já começa aí. E também, ele dá um testemunho para uma repórter, não é? Acho que porto-riquenha ou dos Estados Unidos. Não, é porto-riquenha porque ele está falando em portunhol. Então ele fala para ela que apareceram dois anjos e esses dois anjos o saudaram como Senhor dos senhores, Rei dos reis, salve o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Vimos ungir a ti, papai, e ungiram ele, deram ciência que ele era Jesus reencarnado, não é? E depois entraram no corpo dele. São essas colocações que fogem totalmente de todos os conselhos que Jesus, o verdadeiro, o Cristo, não é? Das Escrituras, e que os seus discípulos e também posteriormente apóstolos combateram o tempo inteiro. Portanto, eu vou começar essa live de hoje, não é? Falando um pouco sobre isso. Só um minutinho, não sai daí não, que eu vou ver uma coisa aqui que mandaram uma mensagem para mim rapidinho. Peraí. Deixa só eu ver aqui, eu não vou derrubar a live não, peraí. Só um minutinho aqui.
eu já voltei e já retornei aqui na live. Então, para a gente começar essa live, a gente fiquei pensando muito sobre isso, não é? E a gente começa a ponderar as coisas, como que milhares de pessoas, 10 mil ou milhões de pessoas em vários estados americanos, estados da Europa, de países da Europa, não é? Como que as pessoas têm a facilidade de ouvir uma aberração dessa, ouvir um testemunho desse e entregar-se, acreditar que aquele homem supostamente é a reencarnação de Jesus, aquele Jesus da Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Já expliquei que ao longo da história das religiões, muitas pessoas tiveram contatos com anjos. Elas foram mentirosas? Pode ser que sim e pode ser que não. Porque está cheio de anjos ou espíritos enganadores, mentirosos, ludibriam, seduz, assediam. E a prova de tudo isso, por exemplo, como que um espírito chamado Moroni aparece para Joseph Smith numa montanha em Utah, nos Estados Unidos, e traz a ele uma nova Bíblia, uma nova história bíblica, trazendo um Jesus caucasiano, ariano, trazendo uma segregação étnica e racial, onde coloca o branco lá em cima e o negro lá embaixo, como sujo, abominável, alcoólatra, comedor de gordura. Isso não bate com as Escrituras, quando as Escrituras nos ensinam que Deus não faz acepção de pessoas. E que esse anjo, que evangelho é esse que esse anjo traz para Joseph Smith, onde os homens podem ter 2, 3, 4, 5, 6 mulheres? Que evangelho é esse? Sendo que as Escrituras, e Jesus reforça isso, está em Bereshit, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma só mulher. A sua mulher e os dois serão um em uma só carne. Que evangelho é esse que diz que mesmo depois que a esposa morre, né, o marido bom, isso é uma outra, o marido pode ter, todo mundo tem o direito de casar, mas todas as mulheres que esse homem casar, quando as suas esposas morrerem, ele vai tê-las na eternidade como suas esposas e terão vida sexual ativa do outro lado, sendo que o próprio Jesus que morreu na cruz disse que aos apóstolos, tratando desse tema, de que na eternidade ninguém é marido de ninguém, ninguém é marido, ninguém é esposa, são espíritos, são semelhantes aos anjos, não casam e não se dão em casamento. Então, aí você começa a fazer uma varredura, uma avaliação, não é, desses textos do Novo Testamento, das falas de Jesus, e você começa a ver realmente Jesus tinha razão. Ele já nos alertou e o próprio apóstolo Paulo, como eu disse semana passada, não é? Ele escreveu lá no livro de Gálatas 1:8, em hebraico, em grego, tem em hebraico também, os dois idiomas, não tenho problema com os dois idiomas. O apóstolo Paulo nos ensina assim, Gálatas 1:8, אבל גם אנחנו מליאכון מן חשמאין הנה יבוא לבשר אתכן בשורה. מבעל ידי זאת אשר בשרנו
etchen, cheren, yer. E, em grego, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, alakai en gemeis en angelos es orano evangelizentai gemen parcho evangelizamenta gemen anatema eston. Em hebraico, em grego, ele está dizendo assim, mas agora, ainda que nós mesmos, eu, Paulo, Barnabé e os demais aqui, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. Você está vendo isso? Então, várias pessoas tiveram contatos com anjos e nesses contatos, não é? Trouxeram um novo evangelho distorcido, complexo, mas ao mesmo tempo liberal e progressivo, desfazendo e desconstruindo todas as palavras de Jesus. Isso é um perigo, porque muitos incorreram, não é, como eu já falei, em fanatismo, comprometimento psíquico, psicológico, bitolação, etc., que você já sabe. Olha, irmão Ben, um anjo pode aparecer, sim ou não? Os anjos existem, sim ou não? Os anjos, espectros, espíritos, eles existem sim. Só que não se iluda, não. Às vezes você está sentado numa praça e tem alguém sentado na sua frente, do seu lado, e é um anjo, você não sabe. Eu sei, eu tive experiência com anjos 3 vezes na minha vida. A primeira foi em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. A segunda foi em um monte aqui no Brasil, em Buaçu, Estrada do Cipó. E a terceira foi em minha casa, onde eu morava com a minha mãe, Lausanne Paulista. Busca no mapa em Rua Geneve, número 115, vai aparecer. Zona Norte de São Paulo. Um bairro junto com Jardim Peri, Jardim Antártica, Horto Florestal. E eu tive uma experiência, só que todas as experiências que eu tive com anjos da parte de Deus, não é? Só existe anjos da parte de Deus, gente. Eles nunca disseram para mim, crie, elabore um novo evangelho, uma nova doutrina, um novo ritual, isso, aquilo, outro. Sempre disseram, pregue a palavra. Seja usado pelo Ruach HaKodesh. Leve o evangelho, leve o amor de Deus à humanidade. Nada de doutrina, nada de ritual, nada disso, nada de igreja, de denominação, de CNPJ, de dízimo, de oferta, de voto, nada disso. Eu não sei de onde, então, esses anjos que apareceram para Joseph Smith, para José de Luiz Jesus Miranda. Eu não sei onde apareceram esses anjos para Davi Miranda também, para a congregação, né? Para tantas outras denominações que criaram os seus estatutos e os seus regulamentos internos e usos, costumes e doutrinas que deixou as pessoas loucas,
viciadas em doutrinas, não é? Em uso de costumes e fanatizadas. Jesus não ensinou nada disso. Portanto, eu quero começar essa live falando isso. Eles existem, sim. E uma coisa que eu posso até, você pode até se escandalizar, mas você já me conhece, está no meu canal do YouTube. Anjos. Esqueça essa ideia de anjo com argolinha na cabeça, com áurea na cabeça, com asas, essas coisas. Porque a palavra anjo do hebraico é malakim, e malakim quer dizer mensageiro divino da espiritualidade. Quando muitos de nossos antepassados, muitos parentes, quando eles desencarnam, morrem no corpo físico, eles acertam suas contas do outro lado e muitos começam a trabalhar. Lembra? Jesus disse para o povo, meu Pai nunca para, meu Pai trabalha até agora. Então, o mundo espiritual, ele é um mundo de plena atividade, muito trabalho, muita mensagem, vai e volta, é bênção que vai, é bênção que desce, sabe? E por isso que Paulo vai dizer que as coisas do mundo espiritual, para o homem normal, são loucuras, não é? Que o homem natural não compreende as coisas do espírito e é assim. Mas vamos lá. O que eu quero nessa live de hoje para encerrar esse assunto? Deus toma recompondo. Foi bem feito o vídeo. O Roberto é um irmão que Deus me deu. Bom, presta bem atenção para fechar logo essa live, né? Para a gente partir depois para um outro assunto mais interessante, ok? Eu coloquei o título dessa live de hoje assim: somos uma geração que desenvolvemos a amnésia discipular, o Alzheimer espiritual, causado por duas proteínas. Você sabe o que é o Alzheimer, né? Alzheimer é aquela doença neurológica no cérebro degenerativa que vai atingir mais o campo da memória. Ok? Vou falar um pouquinho do Alzheimer, você vai entender. Olha só. Ela ocorre pelo acúmulo de proteínas anômalas no tecido cerebral, que culmina na perda de células cerebrais, neurais, na área da memória. O nível de acetilcolina, neurotransmissor que transmite na memória, fica ainda mais baixo, degenerando e destruindo as células nervosas, reduzindo a capacidade de resposta das outras que transmitem os sinais entre células nervosas do cérebro. Também ocorre pelo acúmulo de beta-amiloide, uma proteína anormal e insolúvel que acumula, pois as células não podem processar e removê-las. Beleza? O que isso tem a ver com a questão dos falsos profetas, com a questão dos José Jesus Miranda, com as seitas? O que isso tem a ver com Valdemiro, com Malafaia, com Marco Feliciano, não é? Com Abílio Santana, com não sei quem Trovão, com João Ribeiro Palharim, Estevão Hernandes, Sônia Hernandes, R.R. Soares, Edir Macedo? O que tudo isso tem a ver com isso?
com Davi Miranda. Vou explicar para você. Para eu explicar para você, eu tenho que avançar um pouquinho mais. Olha só. Deixa eu ver. Presta bem atenção nessa leitura agora do Evangelho. Eu falei sobre Alzheimer, doença degenerativa, e eu estou aplicando, fazendo uma figuração, uma metáfora do Alzheimer espiritual, da sua mente espiritual. Lucas 24, 10, 11 vai dizer assim, em grego: Esandere Magdalene, Maria kai Ioana, kai Maria Ren, Jacobo, kai Rai Ioipai, sin autais elegon, prostous, apostous tauta. Grego, Lucas 24, 10, 11. O que está escrito aqui? Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Vai vendo. Continuando. Em grego, kai, epanesan enopion auton consei leros ta temata tautakai episton autais. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Veja só isso. O que aconteceu aqui? Quando Jesus Cristo passou pelo açoitamento, pelo linchamento, quando ele foi preso, passou por tudo isso, crucificado, morreu. Os discípulos, não é? Eles tiveram uma amnésia, um bloqueio em relação aos ensinamentos e as palavras que o próprio Jesus havia dado a eles. Mas que ensinamento é esse? Veja bem. Lucas 11:30. Katusgar egeneton chon Joanas tois nineutas semeion chotos estis caerro ruios tou antroco tegenia taute, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. Assim como Jonas ficou 3 dias no seio da terra, no ventre de um peixe, o Filho do Homem também, no 3º dia, ficará no ventre da terra e no 3º dia ressuscitará. Isto foi uma espécie de Alzheimer espiritual. Eles deveriam ter o quê? Você concorda comigo? Eles deveriam ter guardado no coração e na mente. Calma, gente. Calma. Ele disse que ele ressuscitaria no 3º dia. Então, por que entrar em pânico? Será então que nós só acreditamos em Jesus quando ele está presente fisicamente? No tempo deles, por exemplo? Quando eles viam ele ali, quando eles tocavam nele, era fácil acreditar quando a materialidade estava ali com ele? Com eles? Comendo, bebendo, sorrindo, dançando, tem um momento de lazer também. Aí é fácil acreditar? Então você acredita somente naquilo que você vê no campo físico, no campo estático físico que você toca, mas não acredita no mundo espiritual, não acredita que há uma realidade poderosa que você não consegue ver?
Isto foi uma espécie de Alzheimer espiritual. Não havia motivo para eles se desesperarem, não havia motivo para eles temerem, nada. Porque, veja bem, se você vê um indivíduo que consegue trazer de volta à vida um cadáver em estado cadavérico, rígido, gélido, duro, num esquife, o filho da viúva de Naim, se ele consegue ressuscitar a filha de Jairo, se ele consegue ressuscitar Lázaro, 4 dias enterrado dentro de uma sepultura que, naquele tempo a sepultura era assim, era um buraco na caverna, descia aqui, vinha reto e descia em forma de caracol uma escada e aqui ficava o cadáver, né? E lá em cima a porta, a pedra. Se Jesus consegue trazer de volta Lázaro, dá um grito e a sua voz ecoa pela pedra, pela rocha e desperta um cadáver, traz a vida ao cadáver, qual era a dificuldade dos apóstolos, né, acreditarem que Jesus viria dos mortos no terceiro dia, como ele disse, usando o exemplo do profeta Jonas. 3 dias no ventre do peixe e depois 3 dias no seio da terra, e ele viria dos mortos ressurreto. Qual era a dificuldade deles? Não deveriam ter a dificuldade, não deveriam esquecer. Mas a situação, Roma, não é? A legião, que era uma parte militar dos soldados de Roma, que causava pânico e medo onde chegavam, nas aldeias, nas vilas. A perseguição romana, do império, a perseguição do sumo sacerdote, de Anás, dos soldados do templo. Estava tudo muito fervendo aquele caldeirão, não é? Então, esconderam-se no cenáculo após a morte de Jesus. E, claro, com essa tensão, com essa perseguição, com esse medo, eles esqueceram dessas palavras. Para eles foi mais impactante ver aquele que eles tinham como o Filho de Deus, o Messias, como aquele que andou pelas águas, que ressuscitou mortos, que fez e aconteceu. Para eles, tudo isso que eu estou falando, para eles foi desconstruído, foi destruído ali na cruz do Calvário, quando o viram todo detonado, todo quebrado, todo linchado, todo inchado, sangrando, agonizando e morrendo. A divindade, a espiritualidade, o poder desse Cristo acabou ali na cruz, na cabeça dos discípulos. E isto me faz pensar que essa amnésia momentânea por algumas horas ou dias foi causada por algumas proteínas, por alguns vírus, por agentes do mal, como Roma e como a maldade do sumo sacerdote Anás e Caifás, e todas as perseguições, chicotadas, cadeias e mortes. Tudo isso foi mais forte do que a viva palavra de Jesus no coração deles. Eles eram humanos como você e como eu. Mas veja só, mesmo eles tendo esquecido destas palavras, olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser chicoteado e vai ser morto, não é, pelos pecadores, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Está aqui, ó, Lucas 24, 7, não é? Quem que rememorou, que trouxe a memória dos discípulos, dos seguidores de Yeshua, de Yahshua? Quem que trouxe?
essa memória das palavras que ele disse. 2 anjos, ou 1 ou 3 anjos, cada evangelho fala uma coisa. Evangelho de Lucas 24:7 vai dizer assim: os anjos relembraram as mulheres. Olha só, em grego, legon ton ruion, to anthropo choti, dei paradon tenai, eis quedas anthropon ramatolon, kai stauron tenai, kai ten triten remera anas tenai. Eles estão dizendo para as mulheres, não é? Para Maria, mãe de Jesus, Marta, Joana, sabe? E Maria Madalena, porque elas foram no túmulo para poder fazer o procedimento judaico, que é o Kadisha, os Kadisha, Hebra Kadisha, para limpar o corpo de Jesus, purificar o corpo dele, deixar o corpo dele preparado, etc, etc, e perfumar e ungir aquela coisa. Quando elas chegam lá, elas encontram esses anjos, esses mensageiros, que disse a elas: importam, ide e avisai aos irmãos e aos demais discípulos que ele não está aqui no túmulo, ele ressuscitou. Vocês esqueceram? Lembram de quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscitado no 3º dia. Então elas pegaram, correram e foram avisar os discípulos, né? E o pessoal que estava ali no cenáculo, que era uma casa, e eles estavam no andar de cima. Bom, eu quero tomar um pouco parte disso daqui e dizer para vocês que estão na igreja do 66, dizer para vocês que estão presos no sistema religioso, dizer a vocês que estão viciados em grandes templos, em bancos almofadados, em grandes altares, com púlpito de 30, 50, 100 mil reais, madeira de lei e ouro, e aqueles homens bem vestidos nas grandes naves dos grandes templos, que eu, assim como muitos que estão anunciando o Evangelho, abrindo os seus olhos, seus ouvidos, sua mente, desse império de escravidão, de exploração da fé, de egoísmo, de maldade, de mentiras, lendas e mitos. Nós somos semelhantes a esses anjos. Estamos anunciando para você que Jesus vive e que Jesus, ele não é isto que estão pensando dele, fazendo dele. Vai e avisa aos discípulos que ele não está morto, ele está vivo. Vai, Ben, vai, Alex Sampaio, vai tantos outros irmãos aqui que estão nos grupos da graça, levando, irmão Ivan, levando a mensagem. Jesus não é, ele não está dentro de uma sepultura. Jesus não está dentro de um cemitério. Jesus não está dentro de uma igreja. Jesus não está dentro de uma denominação. Jesus não está dentro de uma doutrina, de um dogma. Jesus não está dentro de um CNPJ, nem dentro de um logotipo. Não. Jesus é livre, espírito. Jesus já venceu a morte faz tempo. E não é a sepultura e a pedra que tem o poder de deter Jesus lá dentro. Não é a Assembleia de Deus, nem a Deus de amor,
nem a Congregação, nem o Brasil para Cristo, nem a Renascer, nem a Paz e Vida, nem a Presbiteriana, nem a Batista, nem a Metodista, nem a Luterana, nem a Anglicana, nem a Católica, nem a Universal, nem a Mundial, nem a Internacional da Graça tem o poder de deter, de prender Jesus dentro de suas trevas, dentro de seus cadáveres decompostos de doutrina, dentro dos seus bichinhos que corroem os usos de costumes e as doutrinas desenvolvidas pelos homens e suas mentiras. Vocês não têm poder de segurar Jesus. Eu quero que você saiba disso, você que frequenta esses lugares. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Legon ton ruion ton anthropo roti de panadotenai eis kenas anthropon kamatolon kai stauron tenai kai ten teten gemera amastenai. Portanto, quando nós voltamos aqui para a questão do Alzheimer, é como se os discípulos tivessem tido um Alzheimer. Entretanto, hoje, nos dias de hoje, essa é uma das razões que muitas pessoas seguem esses pregadores de mentira. Que muitas pessoas seguem um Pablo Marçal, um coach arrogante, soberbo, estúpido, nojento, que maltrata e pisa nas pessoas publicamente como se fosse um Deus. As pessoas seguem cegamente líderes religiosos. Eles fazem o que querem, eles riem, zombam, fazem as maiores bizarrices, porque essas pessoas estão contaminadas por eles. Vocês estão contaminados, adoecidos na sua psique, na sua alma, na sua mente, no seu raciocínio espiritual. Tudo que diz respeito ao campo espiritual está contaminado. Conseguiram? Eles são semelhantes às proteínas que eu li aqui, não é? A acetilcolina e também a beta-amiloide, que degeneram, que estragam, que comprometem a capacidade de raciocinar e de pensar dessas pessoas, trazendo um Alzheimer, trazendo uma amnésia, um esquecimento de tudo o que Jesus falou sobre eles mesmos, esses que vocês seguem. Tudo que Jesus falou sobre um cara chamado Edir Macedo. Tudo que Jesus falou sobre um cara chamado Valdemiro. Tudo que Jesus falou sobre um cara chamado isso, aquilo. O comportamento, como eles iam fazer, como eles iriam falar. E vocês esqueceram, porque vocês estão contaminados. A mente dos irmãos, dos crentes, foi contaminada. Como assim contaminada? Contaminada pelo quê? Veja bem, o Alzheimer, olha só, o Alzheimer, alguns fatores que contribuem para a demência. A genética. Quando eu falo de genética nesse campo, nesse sentido, é genético. O Valdemiro, ele é genético. O mal que ele é, o malandro, o safado, o mentiroso que ele é, o arrogante que ele é sequência genética do Edir Macedo, que foi o seu pai na fé, o seu professor, foi quem o fez. Assim como o Valdemiro é a sequência genética, religiosamente falando, do Edir Macedo, o Agenor Duque também é sequência genética do Valdemiro, porque saiu de dentro da Igreja Mundial. Assim como esse outro chamado Bispo Roberto,
um negrão fortão, que agora está num canal, que também saiu de dentro da Igreja Mundial, pegou a sua grana, fez seu pé de meia e caiu fora. Então, existe uma sequência genética de um DNA horrível, sujo, podre, nojento, que não tem nada a ver com o DNA de Deus. Não tem nada a ver com amor, com caridade, com espiritualidade, com respeito a Deus, com respeito a Jesus, nada. Prestou atenção? Alguns fatores que contribuem para a demência. Essa genética, esse mal genético, essa maldição hereditária das denominações que pregam a teologia da prosperidade, geram, produzem, dão luz ou trevas a esses seres, a esses homens, entende? Também, pressão alta causa demência. Todas as pessoas que passam por esses sistemas sofrem pressão. Pressão para fazer voto, sacrifício, dízimo, pressão para doutrina, pressão para frequentar culto, não é? Só nos manicômios que eu já fui da vida, já fui visitar as pessoas, já fui orar, já fui conversar, já fui fazer matéria, a maioria das pessoas que estão em manicômios com surtos de distúrbio de personalidade, né, comprometimento da psique, a pessoa já não sabe quem ela é, ela acha que ela é um João Batista, um Elias, tudo produzido por essa máfia de exploração da fé e essa indústria de fanatismo religioso, essa indústria que endoece, que bitola as pessoas. Diabetes, colesterol, tabagismo, mas aqui vem um dos mais graves, tem obesidade. As pessoas estão obesas dentro dessas igrejas, elas estão, assim, com todo respeito, elas estão gordas, com obesidade mórbida, espiritualmente falando. Elas estão cheias de um alimento sujo, de uma água podre que não é água da vida, de um pão que não é o pão da vida. Elas estão gordas, pesadas, doentes, que eu digo, cheias de engodo, cheias de mentiras, cheias de invenções, cheias de aberrações que a gente vê por aí. Estão paralisadas no sedentarismo, não são capazes de se levantar, de fazer uma caminhada, de caminhar no caminho de Jesus, caminham sempre ali paradas, né? Passos largos e a passos lentos no caminho estreito, não é? E o mais grave de tudo, traumatismo craniano, que também causa aí o esquecimento. Vocês todos os dias, a maioria das vezes, vocês tomam porrada, paulada, cacetada na cabeça espiritual de vocês, na mente, na psique de vocês. E é por isso que vocês têm esquecimento, porque tudo é igreja, 48 horas é igreja. Amanhã é jejum, amanhã é campanha, amanhã é monte, amanhã é culto da vitória, amanhã é culto da família, amanhã é culto da doutrina, é culto da libertação, culto do Espírito Santo, é culto daquilo. Vocês só tomam porrada direto na cabeça. Estão cheios de fraturas expostas. Por isso que vocês têm esquecimento de si mesmos, esquecimento da vida, da família, sempre digo, do pai, da mãe, dos filhos, da esposa, dos colegas, dos irmãos. Viu como é grave o que esses caras, o sistema religioso faz psiquicamente e espiritualmente com vocês? Olha, não é? Então, deixa eu ver aqui. Vamos avançando. Os discípulos, por curto espaço de tempo, em razão do clima, nervosismo, isso que eu já falei, tal. Vamos lá. Isso que eu já falei, tal. Vamos avançar aqui. Esse é o texto que eu quero terminar essa live de hoje. O que causou isto tudo, não é? Essa falta de memória em nossa geração. No que diz respeito
concernente aos falsos pastores, profetas, né? Ensinamentos bizarros. O que causou esquecimento? O que fez você, evangélico, esquecer das palavras do teu Senhor, do teu Mestre, Jesus? O que fez a maioria dos evangélicos progressistas, livres, esquecerem das palavras de Jesus? O que os fez esquecer das palavras dos apóstolos? Você sabe o que fez? Eu vou provar para você agora. 1 Timóteo 2, 7, 18. Epístola de 1 Timóteo 2, 7, 18. O que está escrito aqui, hein? Nesse livro aqui? Ele nos dá a resposta. Por que as pessoas seguem José Jesus Luiz Miranda, que se diz a reencarnação de Jesus, que se diz a reencarnação de Paulo, que se diz a reencarnação do Espírito Santo e o anticristo na Terra? O que faz as pessoas seguirem a sua mulher, porque ele já morreu, que agora diz que é a reencarnação do anjo Gabriel, não é? E que a igreja agora se chama não sei o que de Salém. Olha só, é isso aqui, ó. 1 Timóteo 2, 17, 18, vai dizer assim. Ele nos responde sobre isso. Em grego, kairo logos auton logos gangraina. Nomen exei honestin rimenaios kai piletus. Hotitines periten alenteia ensto quesan legontesten anastasin eden gegonenai kai anatreposen tentenon pistem. Isso é grego. O que ele está dizendo aqui, o Timóteo, para a gente? Ele está dizendo assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, corrói como gangrena, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus te conhece. É por isso que esta mensagem hoje chega até você. Deus te conhece. Deus está esperançoso, na expectativa de que você tome a decisão correta em prol da tua vida futura após o túmulo e também aqui nessa vida. Saia das garras do abutre, do urubu, do condor. Saia das garras do leão. Saia das garras do coiote, do lobo. Saia das garras do cão raivoso e guloso. Saia do domínio das mordeduras das piranhas ensandecidas por sangue e por carne. Saia das garras, não é? Deste monstro. Saia deste manicômio, dessa escuridão religiosa. Deus está esperando você, convidando você e chamando você para viver uma vida livre, uma vida abençoada, feliz, fora de igreja e de denominações. Para de ficar endeusando pastores, para de ficar se humilhando, de ser humilhado, para de ter que ser obrigado a dar o seu dinheiro, porque só eles ficam ricos e vocês não. Saiam fora disso. Isso não é salvação, não é bênção, não é cobertura espiritual, não é proteção. Isso é manipulação. Eles vão usar a ferramenta que eles têm. Primeiro, a sua crença, segundo, a Bíblia, de forma errada. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça,
todo aquele que professa o nome do Senhor. Você professa o nome de Yahushua, de Yeshua? Você professa o nome de Jesus? Você acredita no nome e na essência no Senhor Jesus Cristo? O que você está fazendo aí dentro? O que você está fazendo com a sua vida, com o seu salário, com os seus bens, com a sua família? Não está na hora de você viver? Viajar, ser feliz, conquistar, fazer faculdade, estudar, ter a sua esposa, ter os seus filhos, ter a sua casa. O que você está fazendo aí dentro? Sustentando vagabundos e mentirosos da fé, da religião. 1 Coríntios 11, 13, 14, que vai nos dizer, eu já li lá, né? Deixa eu ver se é esse que eu li. 1 Coríntios, deixa eu ver, para a gente terminar aqui. 1 Coríntios 11, 13, 14, vamos encerrar, que ele vai dizer assim, em hebraico, o apóstolo Paulo. Que anachin kailer shilchei, sheker ken pualei chemiach osin, atseman kemalchei chamashia. E em grego ele vai dizer também, Roigar toitoi, roigar toutoi, pseudopóstolos, ergatai, dolioi, mitarematsomenoi, ex-apóstolos, Cristo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Terminando, vem litemuchan halol hasatan gancha asach atzemoch kemalecha chaor caio tauma autos car rod Satanás mitashimat citai eis angelon fotos. E não é maravilha, porque o mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz. E assim nós encerramos essa live de hoje, ok? Para que vocês tenham esse conhecimento e não percam a memória. Não esqueçam da essência da espiritualidade nas Escrituras. Não esqueçam aquilo que Yeshua Yahushua, Jesus, já falou em Mateus ou Matitial 24, 23, 24, que os falsos profetas, esse que o Cristo está ali, muitos viriam em seu nome, não é? E os discípulos, etc., aquela coisa, todos eles. Jesus falou, os apóstolos falaram de falsos profetas. E eu afirmo com certeza, categoricamente, eu não vou jogar 10 anos de estudo, 10 anos de hebraico, 10 anos de grego, não vou jogar 10 anos de estudo das escrituras, da Bíblia hebraica e também da Bíblia cristã, não vou jogar anos de faculdade no lixo, ok? Aceitando falsos profetas, falsos pastores, aceitando José Jesus de Miranda, Luiz Miranda, dizendo ser a reencarnação de Cristo, de Paulo e do Espírito Santo e o anticristo. É muita charopada, não é? Então, você que pertence a essa denominação, faça o seguinte, você pega e dobra o seu joelho na sua casa, fale com Deus, faça isso. Você que está nas igrejas, dobre o joelho e fale com Deus. Ele não existe? O Espírito Santo não é uma pessoa? Ele não fala? Então, fale com ele. Ele vai também falar com você pessoalmente. Ok? Fala por mim não, pela palavra, fala pelo irmão Alex Sampaio, fala pelo irmão Ivan Costa, fala por vários irmãos que estão nos grupos da graça, sem ser aqueles do mundo de Nárnia, né?
também são seguidores do 66, da igreja Crescendo em Graça. Faça esse, não é desafio, faça esse teste, não é? Faça isso. Pergunte para Deus, aonde você está? Deus existe. Fale com Deus, Ele vai te responder. Se você não acredita na palavra, então fale com Ele. Ok? Desejo a todos um descanso maravilhoso e que tenhamos uma terça-feira abençoada, que vocês, aquele que está desempregado, receba o seu emprego, quem está enfermo, doente, independente da doença, receba a sua cura, sua graça, sua bênção, através da sua fé, da força que está dentro de você, tá bom? Aquele que estiver com problemas de dependência química, receba a sua libertação através da força que está dentro de você. Enfim, todos sejam abençoados. Juntos somos mais fortes. Use você a força ativa de Deus que está dentro de você. Está tudo aqui. Acredite, pense, fale e pratique. E tudo vai mudar na sua vida. Shalom, até a próxima live. Deus os abençoe poderosamente.